2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Não juntem com os descrentes para trabalhar com eles. E descrente é aquele que não crê em Jesus. Descrente é quem não crê em Jesus, que não tem o Espírito Santo, que não é guiado pelo Espírito Santo, que não nasceu de novo. Descrente é aquele que não nasceu de novo, não recebeu Jesus, não recebeu o Espírito Santo. Esse é o descrente. Descrente não é quem não vai nas congregações. Descrente não é não ir numa congregação, não. Descrente é aquele que mesmo estando numa congregação não recebeu o Espírito Santo. Mesmo estando em uma congregação, não nasceu de novo, não é batizado no Espírito Santo. Ele pode ter cargo, ele pode ter dom, ele pode ter sido batizado nas águas. Mas se ele não recebeu o Espírito Santo, não é guiado pelo Espírito Santo, não obedece ao Espírito Santo, ele é um descrente, mesmo dentro de uma congregação. Então, não se junte com esse povo, não se junte com os descrentes. São o quê? Aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Aqueles que estão dentro de uma congregação, mas eles não acreditam no Espírito Santo e nos dons. Não acreditam nas revelações. Não acreditam nos sonhos. Não acreditam no profundo, no oculto, no escondido. Não acreditam em Jesus, que Jesus está vivo. Ele pode estar dentro de uma congregação, mas ele é um descrente. Então, não se junte com esse tipo de pessoa. Não se junte com gente que não crê nas coisas de Jesus, do Espírito Santo. Só ande com pessoas que acreditam, que receberam o Espírito Santo. Esse sim é crente. Quem crê no Espírito Santo obedece o Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo. Esse é crente de verdade. Pois como é que o certo pode fazer alguma coisa e ver com o errado? Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que uma pessoa errada anda com uma pessoa certa? E como é que uma pessoa certa anda com a errada? Não pode. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu ando no caminho do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, se eu estou certo, andando no caminho certo, que é Jesus e o Espírito Santo, eu não posso andar com uma pessoa que não anda com o Espírito Santo, uma pessoa que é errada, que faz coisas erradas. Eu tenho que andar com pessoas que estão como eu, andando no Espírito Santo, obedecendo o Espírito Santo e vivendo certo, de acordo com o Espírito Santo. Esse já é o segundo ponto. Terceiro ponto. Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Não tem como a escuridão viver com as trevas, com a luz. Luz não tem comunhão com as trevas. Não tem como a luz viver junto com as trevas. Não tem como. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sou luz do mundo. Eu não posso conviver com as trevas, que as trevas é o quê? É o mal. As trevas é o mal. São os filhos do mal, os filhos do diabo. Então, quem anda na luz não pode andar com os filhos do diabo, que andam nas trevas. E o que significa isso? Que tem muita gente nas congregações que estão nas trevas, nunca se libertaram, nunca nasceram de novo e não estão fazendo as coisas certas, estão fazendo as coisas erradas, mesmo estando dentro de uma congregação. Isso que vale para todo mundo, não é só para quem está fora, não, isso aqui é para quem está lá dentro. O que é mais errado é aquele que está lá dentro, não se libertou. Está nas trevas, dentro de uma congregação, não se libertou. Então, essa palavra é para esses também. Como podem Cristo e o diabo estar em acordo? Não tem como Cristo andar com o diabo. O Espírito Santo não anda com o diabo, então luz não tem comunhão com as trevas. Quem é de Cristo, quem é do Espírito Santo, não pode andar com uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo e não recebeu a luz, que é Jesus e o batismo no Espírito Santo, que é aquela pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e que obedece os mandamentos, que obedecem Jesus, obedecem o Espírito Santo,
que anda certo, correto, em amor, obediência e justiça. Então Jesus não anda com o diabo. Se eu sou de Jesus, eu não posso andar com o diabo. O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Um cristão, ele é de Cristo. E quem não é de Cristo é do diabo. Então não tem como viver dois juntos. Jesus separa o bom dos maus. Jesus separa o joio do trigo. Jesus separa a luz da escuridão. Jesus separa o crente do descrente. Cristão é aquele que vive em Cristo, que nasceu de novo no Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo e faz tudo que o Espírito Santo manda. Esse é cristão. Ser cristão não é ir para uma congregação. Ser cristão é obedecer o Espírito Santo, ter recebido o Espírito Santo e obedecer. Porque crente até o diabo é, mas não obedece. Então, se você está numa congregação e você não recebeu o Espírito Santo, então você não é um cristão. Se você está numa congregação e você não faz o que Jesus Cristo manda, você é um descrente, e até pior que um descrente. Porque pior do que um descrente é aquele que diz que é cristão, mas não obedece os mandamentos, não obedece o Espírito Santo, não ouve a voz do Espírito Santo, não ama o próximo. Então ele não é um cristão, ele é um descrente, e até pior que um descrente, negou a fé. Porque pior é aquele que conhece a verdade, mas ele não anda na verdade, não anda em justiça. Ele é pior que um descrente. Aquele que finge que é cristão, está numa congregação, não ama o próximo, não anda em verdade, em justiça. Ele é pior que um descrente, negou a sua fé. Próximo. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Jesus não tem comunhão com ídolos. O templo de Deus somos nós. Nós somos o templo de Deus vivo, do Deus vivo. O próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, e serei Deus dele, e eles serão meu povo. Deus diz: que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Então, pois nós somos templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Não temos que ter comunhão com os ídolos. E o que é os ídolos? Os ídolos é toda aquela pessoa que quer ser autoridade, aquele que quer ser honrado, quer as melhores cadeiras, os melhores cargos, quer o dinheiro. Ele quer ser exaltado, idolatrado. Ele quer ser melhor do que Jesus, até melhor que o Espírito Santo. Isso é um ídolo. Então, que comunhão Deus tem com os ídolos? Nenhuma. Deus não tem comunhão com os ídolos. Qual é o ídolo? Ídolo é tudo aquilo que é feito por mãos de homem. Tudo aquilo que é feito por mãos de homem e que é uma imagem. Uma imagem não é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo e as imagens não são templo. Nenhuma imagem pode ser templo de Deus. Nada que foi feito por mão de homem pode ser templo de Deus. Somente nós podemos ser templo de Deus. Tudo que foi feito pelas mãos dos homens não é templo, é idolatria. Eu sou templo do Espírito Santo. E Deus diz: eu vou morar e viver com eles, e serei Deus deles. O meu Deus é Jesus Cristo, o Espírito Santo, e eu sou o templo dele. Ele mora em mim, em nós. Ele não mora em templo feito por mãos de homem. Ele não mora nas imagens. Ele não mora nos idólatras, nos orgulhosos, nos soberbos, naqueles que estão nas trevas, que não andam na luz, que não andam no Espírito, mas e sim andam na carne. Todo aquele que anda na carne, que vive na carne, que obedece somente à carne, ele é um ídolo. Aquele que não recebeu o Espírito Santo, ele é um ídolo. Ele vive na carne, ele só faz as coisas que a carne manda. Ele não vive no Espírito Santo e não obedece o Espírito Santo, ele é um ídolo. Então todo orgulhoso e soberbo é um ídolo. E nós não podemos seguir os ídolos, somente seguimos Jesus. E ele mora em nós e habita em nós, que somos templo do Espírito Santo, igreja do Senhor, imaculada e irrepreensível. Se assim andarmos em obediência.